que os bons espíritos nos direcionem, nos abençoem. Eu quero ver quem lembra aí como que a gente conversou semana passada. Vocês lembram da nossa conversa? Quem esteve aí, quem lembra do nosso bate-papo da semana passada, dá um joinha aí, escreve eu. Vocês lembram que o nosso papo foi... Era para a gente falar de 2 assuntos, né? Acabamos falando só de um. Nós falamos da depressão, né? A gente acabou falando largamente aí sobre um estado emocional, espiritual, vamos falar assim. E hoje a gente vai falar sobre a ansiedade. É importante a gente buscar, né, além dos embasamentos espíritas, usar as pessoas que trabalham, né, hoje com este campo de desenvolvimento da mente humana e das emoções humanas. E é aí que os bons espíritos nos abençoem, nos direcionem. Gente, tem uma passagem de Jesus, dos apóstolos, logo depois que Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João, um pai de família leva o filho a Jesus e fala com ele assim: Senhor, eu trouxe o meu filho para os seus seguidores, né, para os seus discípulos curarem, mas eles não conseguiram. E meu filho, ora cai no fogo, ora ele cai na água. Né? E fala ali de uma possessão, um endemoniamento, né, daquele ser. E é um momento que Jesus fala com eles assim: raça de víboras, até quando estarei convosco? Não sei se todo mundo já conhece essa passagem. E aí ele expulsa os demônios ali daquele ser, daquele jovem. Inclusive, a citação da Bíblia, né, os... Deixa eu só resolver um negócio aqui. Pronto. Naquela situação, os demônios saem do jovem, né, e, e vão aos porcos, os porcos se lançam no precipício. Então tem um monte de coisas aí para ser estudada, mas a gente não vai aprofundar nesta passagem em si, né? Porque aí nós estamos falando de um processo obsessivo, nós estamos falando de um processo onde há uma influência espiritual, mas esse trecho, ora cai no fogo, ora cai na água, ele é muito importante para a gente na noite de hoje. E ao ser importante, nós vamos utilizá-la aqui no nosso contexto de estudo. Por quê? A ansiedade é uma emoção e um estado interno. Ao mesmo tempo, ela é as duas coisas. Como emoção, a ansiedade, no estudo de inteligência emocional, no estudo das emoções, a ansiedade é a emoção que nos fala sobre uma preparação para o futuro. Ok? Então, eu quero que vocês possam ir aí, vocês possam se preparando, né, preparando o próprio vocabulário, preparando o próprio entendimento sobre as emoções, para compreender um pouquinho sobre o que nós vamos falar hoje a respeito de ansiedade. Ok? Então, o que acontece? A emoção da ansiedade é uma emoção que fala sobre preparação do futuro. Nós vamos nos preparar o nosso espírito, né? Preparar a nossa intimidade para algo que vai acontecer. Nós necessitamos da emoção ansiedade para sobreviver. Ela é importante para nós. Sem ansiedade, você não sai da cama para ir trabalhar de manhã. Sem ansiedade,
você não faz a sua vida acontecer. Porque você não vai ter ânimo, você não vai ter disposição e nem vontade de executar algumas coisas. Você não vai ter o anseio de querer buscar, né, a resolução da própria vida. Vamos falar assim. Então, a ansiedade é uma emoção que nos tira, inclusive, da poça da estagnação. Ok? Tranquilo para todo mundo até aqui? No entanto, a emoção da ansiedade, ela tem a capacidade, não necessariamente, Olga, não necessariamente a motivação. Porque a ansiedade, a motivação, nós temos um objetivo a ser alcançado, né? A motivação tem algo que espera, que nos espera, né? Na motivação, algo nos espera. A pessoa motivada é motivada a chegar em algum lugar por algum motivo. Ninguém é motivado pelo nada. A ansiedade é uma, um preparo. É assim, eu tenho um objetivo que me motiva e a ansiedade vai me fazer ir em busca disso. Sabe? Elas vão dar perto, mas não são a mesma coisa. Uma pessoa motivada não precisa necessariamente estar ou ser ansiosa, mas a motivação dela vai ganhar corpo com a emoção da ansiedade. É porque parece mesmo. Então, assim, a motivação dela, aquilo que a motiva, vai ganhar um certo impulso através da ansiedade em si. Que é aquilo que faz assim, cara, se eu ficar aqui parado, eu não chego lá. Tem um monte de gente que tem motivação, mas não tem inspiração, não tem essa ansiedade, né? A pessoa é até motivada. Sabe aquelas pessoas que às vezes vão largando as coisas no meio do caminho? Ela tem uma motivação, mas aquilo não sustenta. A falta da ansiedade leva muito para a inércia. Ok? E a ansiedade é uma emoção ou um estado em que nós não obtemos muita referência de como lidar com ela. E ao ser uma emoção que nos prepara para o futuro, o que o excesso dela vai nos fazer? Gerar na nossa mente um monte de possibilidades, de leques. Esses vários leques são possibilidades futuras. E o futuro, literalmente, a Deus pertence. O resultado disso é não viver o presente. Quando você precisa de se preparar para alguma coisa, vou me preparar para tomar banho. O que eu faço? Pego a toalha, pego o sabonete, separo a minha roupa. Eu penso em tomar banho, eu já sei quais que são as coisas que eu preciso fazer para tomar banho. Penso em tomar banho, eu já sei na minha casa para qual lado eu vou para buscar minha roupa, para qual lado eu vou para buscar minha toalha, para qual lado eu vou para ir para o banheiro. Então, o que eu faço antes de tomar banho? Me preparo. E antes de me preparar buscando as coisas, eu me preparo pensando para que lado que eu vou primeiro. Então, tem um leque. Vou para o quarto pegar minha roupa ou vou lá no varal pegar minha toalha? Ou eu vou e esqueço tudo para trás? Então,
Na minha cabeça eu monto um mapa. Tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo para chegar lá e tomar meu banho e não precisar de gritar ninguém para pegar a toalha para mim. Se morar sozinho, aí não tem nem quem gritar. Vou pegar as minhas coisas, vou tomar o meu banho tranquilo. E aí, depois que eu entrei no banheiro, tirei minha roupa, posso ter um cesto para a roupa suja ali, ou eu faço um plano que eu vou levar a roupa lá para fora, aonde eu vou deixar a minha roupa suja. Então, percebe que a ansiedade, como é uma coisa da preparação, nós vamos estar sempre pensando um próximo passo para alguma coisa. Mas como essas coisas são mais simples, o gasto de energia com isso é menor. Algumas delas já chegam ao de ser mais automatizado. A gente já não pensa tanto. Se transforma em algo natural e espontâneo. Bom, tudo bem. Acontece que a nossa vida ela é quase paradoxal. A vida é quase paradoxal. Porque nós temos que ter uma previdência de cuidar do futuro, mas viver o presente. Percebe como é que o negócio não é simples, né? Não é tão simples como algumas pessoas dizem e pensam? Eu tenho que pensar no meu futuro, mas eu tenho que viver meu presente. Ei, olha o trem dando errado aí. Ó o negócio começando a ficar difícil. Então, se eu tenho que perceber, pensar no meu futuro e viver meu presente, como é que eu vou fazer esse negócio? E, gente, a ansiedade, ela tem graus. E é muito importante aquelas pessoas que não sofrem crises de ansiedade ou uma ansiedade que de fato as prejudica, não ficar reafirmando muito que eu sou ansioso, eu sou não sei o quê, para não ficar jogando essas informações para dentro da mente e uma hora isso vira a ser uma realidade na vida. Para quem já me conhece um pouco mais de tempo, de 2018 para cá, quem já me ouve falar em casa espírita, inclusive, sabe que eu desenvolvi algumas crises de pânico. Eu já passei por crises de pânico e crises de ansiedade. A ansiedade, Teca, é excesso de futuro. Dada uma experiência vivida na minha vida lá em 2016, eu gerei um certo trauma de uma experiência vivida. Essa experiência, eu não sabia que ela tinha sido traumática, tá? Isso é para a gente entender como é que funciona a ansiedade e o pânico. Eu vivi uma experiência. Essa experiência, ela não me trouxe nada de impactante na sua execução em si, mas como efeito, ela me trouxe um trauma. Esse trauma surgiu na minha vida como uma preocupação. Eu fiquei preocupado com a experiência. Essa preocupação foi tomando conta ao longo de algum tempo. Cada vez mais eu ficava preocupado com o que aconteceu, pensando no que isso poderia dar no futuro. E a preocupação do que isso poderia acontecer no futuro é que foi se configurando aos dias, às semanas, aos meses, e de repente aquela preocupação se instalou como uma grande crise de pânico numa noite de domingo de novembro de 2016. Foi onde eu tive a primeira crise de pânico aguda, com ansiedade. Perceba uma experiência vivida no passado,
um fato que eu vivi, gerou uma preocupação com o resultado desse fato vivido. A preocupação com o fato é a cabeça criando hipóteses para o acontecido. O problema é que todas essas hipóteses que são criadas na cabeça, todas são infelizes. Por mais que o fato em si não tenha sido chocante, não houve trauma, choque no fato, mas houve uma preocupação futura. E a cabeça de uma pessoa que está sofrendo de ansiedade, acontece nela uma coisa chamada diálogo interno. Escrevi aí para vocês. Diálogo interno. O diálogo interno é a conversa sua com você mesmo dentro da sua cabeçona. Você vai ficar conversando com você, as coisas que você faz. Ah, eu tenho que fazer tal, não sei o que, amanhã, tal, não sei o que. Nossa, tem que tal coisa para acontecer. E se acontecer aquilo, e se acontecer aquilo, e se for aquilo, e se for não sei o que, e se for não sei o que. O diálogo interno começa a aumentar. A hora que o diálogo interno aumenta, é sinal que você já está criando um monte de possibilidades futuras dentro da sua cabeça. É como se abrisse um leque assim de pensamentos. E todos esses pensamentos futuros são probabilidades de algo que pode acontecer de ruim. Na grande maioria das vezes, o ansioso, ele tem uma tendência pessimista. Por um motivo, as pessoas que desenvolvem crises de pânico e de ansiedade, elas sofrem de um mal que está por trás disso, que eu vou escrever aqui também, que essas coisas talvez alguém queira anotar. São palavras-chave do nosso estudo de hoje. Pessoa que desenvolve crise de pânico ou crise de ansiedade são pessoas que têm um desejo de controlar todas as situações. E quando acontece-lhe algo que foge ao seu controle, ela começa a conversar dentro da cabeça dela sobre todas as possibilidades ruins daquilo que fugiu do controle dela. Ela tem uma crise de ansiedade. Ela entra no grau de ansiedade. E lembra que a ansiedade é uma emoção que fala sobre preparo do futuro? Então, a ansiedade é a emoção que fala do preparo para o... Eu estou escrevendo aqui para ver se é útil para alguém, tá? No estudo das emoções, a ansiedade é igual ao preparo para o futuro. Só que na cabeça da pessoa são tantas possibilidades de futuro para acontecer e ela não tem controle de nenhuma. E para cada evento que você vai viver que não é bom, presta atenção, quando você vai viver eventos que não são positivos, que exigem que você tome atitudes, você vai liberar no seu corpo cortisol, noradrenalina e adrenalina às vezes. Na verdade, adrenalina e às vezes noradrenalina. A adrenalina é um neurotransmissor responsável para tomar decisões de luta ou fuga. E o cortisol, produzido pelas glândulas suprarrenais, é um hormônio também de decisões. Inclusive, o excesso de cortisol no sangue, ele causa enxaqueca. Então, a pessoa que está o tempo todo planejando coisas para o futuro, ela começa a liberar no corpo adrenalina, porque ela está planejando algo que vai acontecer. Se vai me acontecer algo, o meu corpo vai se armar. Para ele se armar, ele precisa de uma quantidade de adrenalina para agir luta ou fuga. Eu vou enfrentar, eu vou correr de algo. Mas como está acontecendo tudo no campo da mente, do ser, ele não tem nada para lutar. E ele não tem nada do que fugir. A hora que ele começa a liberar essas adrenalinas,
A emoção da ansiedade, o estado da ansiedade, provoca nele sensações. Quais que são as sensações vinculadas à ansiedade muitas vezes? Tremedeira, taquicardia, falta de ar, sudorese, excesso de pensamentos, que é o que a gente falou lá em cima do diálogo interno, é sinal que a emoção da ansiedade começa a te sequestrar. Em programação neurolinguística, isso tem um nome chamado sequestro emocional. O sequestro emocional é quando a emoção, de fato, sequestra a sua razão. E como você não tem nada para fazer, para passar, o corpo começa a liberar os neurotransmissores e, de repente, a pessoa se vê com taquicardia. Porque começa uma hiperventilação, porque a respiração começa a mudar, na cabeça dela tem um monte de coisa para acontecer. E aí ela não faz nada. E, de repente, o negócio pega. Eu também, Tânia, sofri de síndrome do pânico, tive crises de pânico, na verdade. E aí é importante a gente diferenciar, tá, pessoal? Crise de pânico de uma pessoa que tem síndrome do pânico. Você pode passar na sua vida por alguma crise de pânico, foi o que eu vivi. Passei por crises de pânico. A síndrome é quando isso se instaura e fica patológico. Ok? Patologia é quando já o negócio faz parte da vida da pessoa. Há um consenso de estudos que a ansiedade e o pânico não tem cura, mas tem controle. Mas existem muitos tratamentos que são menosprezados e não conhecidos, altamente eficazes para tratar ansiedade e pânico. E, gente, eu falo pausado assim o tema de hoje, porque não é um assunto simples. Vocês percebam que ele é muito mais científico do que com questões espíritas, mas é importante a gente buscar entender que a influência espiritual neste processo, ele é quase secundário. É quase secundário. Ok? Porque quando vem a influência espiritual, é sinal, alguns espíritos aproveitam o nosso desequilíbrio. Certo? Então, quando o pai leva o filho e fala assim, olha, meu filho, ora cai no fogo, ora cai na água, a pessoa que vive a crise de ansiedade sabe o que é isso. E, ó, eu trato a ansiedade em mim desde o ano de 2017. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu tomo glóbulos homeopáticos há quase 3 anos já. E eu estou mostrando os glóbulos aqui, porque espírita morre de medo de tomar remédio, espírita quer curar a vida na base do passe, da palestra. E a ansiedade, saiba, ela mina as suas forças, ela mina a sua forma de pensar, às vezes, ela mina a sua felicidade, porque você não aproveita o momento presente, preocupado. E quem passa por uma crise de ansiedade, a ansiedade ela tem uma coisa chamada o medo do medo. A ansiedade te coloca medo, porque você acha que vai acontecer uma coisa ruim. E quando você acha que vai acontecer esse negócio ruim, você começa a sentir as sensações que ela traz, que eu já trouxe aqui. Sudorese, taquicardia, um monte de pensamentos. E tem gente que acha que está sofrendo obsessão, mas está sofrendo crise de ansiedade.
Nossa, mas tem um monte de voz na minha cabeça, tem um monte de pensamentos que são todos ruins. Você pode estar sofrendo de ansiedade, não é espírito. Não quer dizer que os espíritos não podem aproveitar disso. Que eles aproveitam. Mas se não buscar compreender a ansiedade e tratá-la, você vai fazer desobsessão, desobsessão, desobsessão e não vai resolver. Porque se não te tratar, criatura, esse negócio não sabe. Quando eu tive a primeira crise de pânico, e aí tem a crise de pânico, de ansiedade, ela tem algumas características. Uma delas é um medo de enlouquecer, outras é o medo de morrer. No meu caso, eu sempre tive medo de ficar louco nesses momentos de crise. E ao passar por esse processo, eu busquei tratamentos espirituais. Fui no terreiro de Umbanda, fui fazer reiki, já estava no psicólogo na época. E aí, por fim, eu falei, nossa, vou caçar mais tratamento espiritual. E aí fui buscar lá no Wagner Paixão. Algumas pessoas da nossa fraternidade conhecem o Wagner Paixão, da Fraternidade Espírita lá de Mário Campos, o Grupo Espírita da Bênção. Iniciei um tratamento lá. Eu saí dos tratamentos espirituais ótimo, pensava assim, nossa, era obsessão, passou. Passava alguns dias o negócio, voltava. Aí eu buscava tratamento de novo, e o Wagner Paixão um dia com muito carinho me falou assim, Cadinho, isso está com cara que você é crise de pânico. Você já procurou um médico? Eu falei, o Wagner, ainda não. Ele falou assim, então procura um médico, de preferência homeopata. Que os remédios homeopáticos, eles têm ótimo efeito, mas... E não trazem algumas... né, não são tão intensos quanto os remédios alopáticos. Eu fui, foi onde eu iniciei essa tomada de glóbulos, que hoje são essenciais para o meu equilíbrio. Então, perceba que ao entender que a minha questão era fisiológica, não era espiritual, as obsessões acabaram. Entende? Em 2018, eu iniciei meu tratamento em 2017, a hora que eu descobri que era pânico mesmo, iniciei meu tratamento com os glóbulos, porque assim que eu descobri, eu já me dediquei ao tratamento. Em 2018, eu ingressei num tratamento, num curso de meditação budista. Quem me conhece já sabe, eu passei por essa experiência em 2018. Eu entrei para um curso de meditação budista, onde fiquei lá 10 dias, imerso. E no primeiro dia, você faz um voto de silêncio. E tem que ficar 10 dias sem conversar com ninguém, nem para dar bom dia, boa tarde, boa noite, nada. Agora vocês imaginam, eu que falo pelos cotovelos, mais que lavadeiro quando perde sabão na beira do rio, eu precisei ficar 10 dias em silêncio. Precisei não, porque eu quis, né? Foi uma escolha deliberada. E foi a melhor experiência da minha vida. Não foi fácil, mas foi a melhor experiência que eu me dei em 30 anos de vida, quando eu tinha lá os meus 30 anos e fui fazer. E aí eu descobri que a importância real da meditação, onde eu aprendi a cultura budista nesses 10 dias, no mosteiro, onde eu aprendi a meditar com mais qualidade, e é onde eu descobri, de fato, existe vida além do espiritismo. E é por isso, pessoal, que hoje quem me ouve me vê falar tão veementemente para que, enquanto espíritas, aprendamos a buscar socorro além do espiritismo. Porque, sobretudo, o espiritismo em si, a casa espírita em si, não tem todos os tratamentos para todas as enfermidades. Nós ainda necessitamos dos médicos,
psicólogos, ok? Então, eu estou contando aqui essa parte da minha história para que vocês entendam, quem ainda não entende, que muitas vezes é imperioso buscarmos ajuda em outros lugares, confiando na sabedoria e no conhecimento de quem estuda, de quem trabalha nessa do campo mental. Então, o que desenvolveu em mim as crises de ansiedade que se transformaram em pânico? Uma preocupação futura. Uma preocupação futura. O que vai acontecer? Nossa, se acontecer tal coisa. Ai, se eu morrer. Nossa, se alguém morrer. Nossa, se der um problema. Nossa, não sei o quê. Não. Tum! A ansiedade chega e te rapta. E depois que ela vem e te sequestra, cada crise de ansiedade, pessoal, costuma durar em volta de 10 minutos. No máximo 20. Isso por estudo, tá? Esses 10, 20 minutos parecem um dia inteiro. Um dia inteiro. É bem ruim. E depois que ela passa, quando você já liberou tanto cortisol no sangue, tanta adrenalina, ela deixa um efeito para trás. Que é uma tremedurinha, assim. Você fica trêmulo. Você fica cansado. Porque você liberou a adrenalina no seu corpo e não fez nada com aquilo. E aí começa a dar enrijecimento. E olha que eu não cheguei a ter crises de pânico de pessoas que, de fato, aí tem gente que desmaia quando o pico chega alto, tem pessoas que desmaiam. Ó, a Tânia acabou de escrever aqui. Tem pessoas que travam, enrijecem os músculos e contorcem. Então tem um monte de coisa que isso causa. Então perceba que é uma enfermidade da mente. Uma enfermidade da mente. Se é uma enfermidade da mente, é uma enfermidade do espírito. Em que os remédios eles vão dar subsídio, mas não vão curar. O que pode trazer o que a gente chama de cura, que na verdade é um controle da enfermidade, é mudança de filosofia de vida. Mudança de postura, mudança de conduta. Verdade, Nívia. Se o passe resolvesse tudo, não precisava de remédio, nem de vacina, nem de nada. Então, pessoal, é importante a gente perceber. Ô, Nívia, eu duvido que você fala mais do que eu. Eu faço uma aposta que eu falo mais do que eu sei. Eu falo até dormindo, se deixar. Então, é importante a gente ir percebendo que a ansiedade ela vai acontecer por um excesso de conversa de você dentro da sua cabeça e por um excesso de preocupação com o futuro. E, gente, uma vez que a crise de ansiedade se instala, você está tudo bem. Deixa eu contar para vocês aqui. Como eu sabia que eu estava entrando em crise de ansiedade, estou sentado na minha casa à noite, todo mundo vendo televisão. De repente, desce uma tira de suor na testa. Eu falo, uai, gente, tá fazendo calor? O pessoal fala, não tá, não. Eu falo, uai, eu estou começando a suar. E, de repente, o corpo está em chamas. E, ao perceber que o corpo está em chamas e está todo mundo bem, qual que é o primeiro pensamento subsequente? Uai, então eu estou com algum problema. Devo estar doente. Na hora que vem o pensamento está doente, o que a cabeça faz? Cria um monte de doença na sua cabeça que você pode ter. Aí começa a vir medo de morrer e não sei o quê. Ok? Depois que você descobre que isso tudo é ansiedade, na hora que vem você pensa, uai, se eu não tenho nada, aí você vai lá e faz uma bateria de exame e descobre que você não tem nada. O médico fala, você está tendo crise de ansiedade, tá? Você fala, ok.
Aí, quando você descobre que é crise de ansiedade, você pensa, aí é que vem o X da questão. Saber que você tem uma doença não quer dizer que você está curado dela. Saber que você tem uma doença não quer dizer que você está curado. Aí, então já que eu já sei que eu tenho, eu só preciso ficar mais tranquilo. Né? Aí um dia você está bem tranquilo, a ansiedade vem e te assola. E como você já sabe que você não tem nada, que você já fez uma bateria de exames, você está tudo bem, qual que é o pensamento? Ô, gente, se eu já sei que está tudo bem, se eu já sei que eu não tenho nada e estou me sentindo mal, então eu estou ficando doido. Percebe como é que o negócio é danado? E aí, a ansiedade gera uma coisa chamada medo do medo. Depois que você entende que o que você vive é ansiedade, você desenvolve um medo de ter a crise de ansiedade. Mas o medo da crise faz com que você tenha a crise. Deu para me entender? Quando você pensa, e se eu tiver uma crise de ansiedade? Pronto. Você já começa a puxar ela de novo. Aí começa a desenvolver o medo do medo. Porque aí é pensar no futuro de novo. Ok? Então, pessoal, o tema de hoje da ansiedade é para a gente perceber que ela nos joga, de fato, ora no fogo e ora na água. Uma hora você está tudo bem. De repente faz assim. De repente, você está no fogo. Tendo pensamentos horríveis. Tendo pensamentos infelizes. Esse livro, Nosso Lar, mostra para a gente que a crise da ansiedade é algo espiritual. Na obra Nosso Lar, nas câmaras de retificação, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro, porque o que eu vou contar agora não passa no filme. Nas câmaras de retificação de Nosso Lar, em parte dos hospitais, André Luiz passa por lá. E lá ele vê alguns espíritos que estão lá deitadinhos na maca e, de repente, entram em convulsões homéricas, convulsões terríveis. Se projetam em mente fora do nosso lar. Se projetam pelo pensamento fora. Olha que pesado. Então, o André Luiz ficou olhando eles tendo crises, se debatendo, revivendo coisas. Gente, já estavam dentro do nosso lar e sofriam como se estivessem fora. Sofriam como se estivessem no umbral. A crise de ansiedade faz a mesma coisa. Você está bem e, de repente, você sofre um sequestro emocional e que você fica extremamente preocupado com o seu futuro, com o futuro dos outros, com medo de morrer, com medo de ficar doido. E isso começa com os excessos de preocupação. É bem difícil conviver com barulho interno mesmo. Por isso é importante, gente, autoconhecimento. Então, as ansiedades, falei muito das crises, né, homéricas de ansiedade. Agora, deixa eu falar um pouquinho dessas ansiedades que nos acometem todos os dias. Quando você começa a querer preencher-se de comida, de coisas que você compra, de sexo, porque viveu agora não está bom, é importante trazer algumas reflexões. Por que não está valendo a pena viver o meu agora? Do que eu estou fugindo?
O que eu não quero saber? Com o que eu não quero conviver? E aí, pessoal, eu falo sem medo de ser feliz. A pandemia derrubou muita gente. As pessoas entraram na pandemia muito otimistas. Eu fiquei feliz com isso. Mas em um mês de pandemia, o que a gente começou a perceber foi o aumento do desequilíbrio das pessoas, por não saberem lidar com elas mesmas, por não saber lidar com a própria intimidade, por não saber lidar com as próprias trevas, por não saber lidar com a sua própria intimidade. E aí, infelizmente ou não, os consultórios dos psicólogos e dos terapeutas começaram a encher. Porque, forçosamente, muitas pessoas encontraram com a própria intimidade, com a intimidade da própria família, e isso gerou muita ansiedade. Isso gerou muita depressão. Lembra que a gente falou que a depressão é o excesso de passado na semana passada? A ansiedade é excesso de futuro. E, via de regra, muitas vezes, uma pessoa depressiva, ela também é ansiosa. Porque ela está apegada ao passado, mas doida querendo viver um futuro diferente. E ela acaba não vivendo o presente. Ela fica pulando do passado para o futuro, do passado para o futuro, do passado para o futuro. Que o presente fica para depois. Então, tem muitas maneiras de fugir do presente, comandado e sequestrado pela ansiedade. A ansiedade aumenta a fome, muitas vezes, porque há um vazio existencial e a pessoa tenta preencher esse vazio pela alimentação. Então, saiba, por isso que o ansioso come muito, muitas vezes. Por isso que uma das fugas da ansiedade é o vício, a gula, o desequilíbrio alimentar, chamado de compulsão. A ansiedade em si, ela provoca também um desequilíbrio no campo da sexualidade. A libido dá uma desequilibrada e a pessoa tem uma tendência, a buscar, a ter um aumento da libido e aí, para se satisfazer, ela acaba entrando, muitas vezes, no campo do erotismo, do excesso de masturbação, ou quando tem um parceiro, né, acaba buscando inconscientemente o parceiro ou a parceira mais do que o normal, vamos falar assim, mais do que o comum da própria relação. E aí, às vezes, quando o parceiro não dá conta, vai para o excesso da masturbação. Eu não vou entrar aqui em o que é excesso e o que não é. Não é o tema dessa noite. Mas a pessoa sai do eixo do que ela vinha trazendo na vida dela. Porque esses prazeres intensos, como o da comida, como o da masturbação, do sexo, eles fazem a gente cortar o quê? O diálogo interno. Então, quando você vai para uma atividade de fora, que você precisa concentrar sua mente fora, você corta o diálogo interno. Vai a mesma coisa na compulsividade da compra. Então, a pessoa para de pensar nos problemas e a fuga dela é a compra, porque ela vai ficar preocupada em escolher alguma coisa. Só que depois que ela cumpre com esse objetivo, que é ou comprar, ou ir para o sexo, ou comer, vem um negócio chamado ressaca moral. Um sentimento que assola a pessoa, chamado culpa. Ela se culpabiliza por ser assim, por ter feito isso. E ao se culpar, ela acaba se castigando muitas vezes.
E a própria ferramenta que alivia ela acaba sendo uma tortura, que ela acaba voltando para aquilo que a preenche temporariamente. Come para fugir, sente culpada, se castiga comendo. Busca o sexo para fugir, se sente culpada, busca o sexo de novo para anestesiar a mente e não pensar nisso. Compra para se distrair, mas a hora que sente a culpa, se castiga, se sente mais culpado, se sente mais ruim consigo mesmo, e para esquecer isso, vai lá e compra de novo. Olha como é que é complicado o processo. Então, o meu pedido é que se você percebe que você conversa demais aí com você dentro da sua cabeça, se você já percebe que a ansiedade te leva para a compulsão alimentar, te leva para a compulsão do sexo, te leva para a compulsão da compra, do consumismo, procura um tratamento. Não interessa quantos anos você tem. Se você estiver aí ao longo, no alto dos seus 70 anos, 80 anos, não sei quantos, quem que é o mais velho no processo aqui hoje, se você encerra a sua encarnação tratando-se desta ansiedade, entenda, você já começa uma nova encarnação melhor do que você saiu dessa, não é vantagem, não? Do que deixar para tratar tudo na outra. Então, gente, a ansiedade, entenda. Você que não tem e vê pessoas ao seu redor que tem, não é frescura. A emoção sequestra essa pessoa. E você que não tem, não finja ter em troca de carência, em troca de carinhos, de cuidado. Busca ajuda para essa carência também. Se trate, se permita se tratar. Então, o nosso trabalho é de autoconhecimento. E a gente só se conhece por uma coisa, para aprender a se tratar, para aprender a se melhorar. Então, se permita, cara. Se tem coisa que você não está dando conta, não está administrando, se permita se tratar, cara. Não deixe que a sua vida desça ralo abaixo por causa dessas emoções. Não permita que o preconceito te impeça de ir para um psicólogo. Não permita que o seu preconceito te impeça de tomar um remédio se for preciso. Sabe, se você tem muito pensamento pessimista durante o seu dia, deixa eu te dar um outro segredo. Se o tempo todo você fica pensando que algo pode dar errado, algo de ruim pode acontecer, você tem grandes chances de ser uma pessoa ansiosa ou pessimista, o que possivelmente pode te levar à depressão ou à ansiedade. Se trate. Ou apoie alguém que está ansioso a se tratar. E agora vai uma dica para você que não é ansioso, mas convive com uma pessoa ansiosa. Para de dizer para quem é ansioso, para ela distrair. Não faça isso. Para de dizer para o depressivo para ele ficar feliz. Criatura, o depressivo não consegue ficar feliz porque ele não tem serotonina correndo nele. O ansioso não consegue distrair porque ele não foi educado a aprender a encerrar os diálogos internos dele se ele ainda não faz terapia. E o maior desejo, quem está aqui que já disse que sofre de ansiedade, já passou por isso, sabe? O maior desejo de uma pessoa em crise de ansiedade é distrair. Ela só não consegue. O maior desejo de quem está na depressão é ficar feliz. Ela só não consegue. Ok? Então não fica dizendo isso para a pessoa. Ai, vai distrair, menino. Você está precisando distrair. Você está precisando de rezar. Você está precisando tomar passe. Isso não tem nada a ver com fé.
Se depressão tivesse a ver com fé, o padre Marcelo Rossi não tinha. Vai falar para mim que o padre Marcelo Rossi, então, não tem fé em Deus. Por isso que ele ficou com depressão. Quase morreu de depressão. Aí você vai falar para mim que o padre Fábio de Mello sofreu pânico e ansiedade porque ele não tem fé, porque ele não reza. Vamos parar com esses negócios? São coisas que acontecem. Isso acontece. Ok? São enfermidades da alma. Se você convive com alguém que tem crise de ansiedade, não fica perguntando para a pessoa, tá tudo bem? Você tá bem? Você tá passando bem? Porque aí você joga ela no diálogo interno dela, ela vai começar a pensar, deixa eu ver se eu tô bem, deixa eu ver se eu tô sentindo alguma sensação ruim. Aí ela vai buscar a sensação ruim. E ela vai ter uma crise de ansiedade. Se você convive com alguém que tem crise de ansiedade, converse com a pessoa e fala assim, olha, quando você tiver uma crise de ansiedade, se você quiser, me chama e me fala. Que eu aprendi que não é bom ficar te perguntando se você está bem. Aí fala assim, nossa, obrigado. Mas, ó, se você passar mal, de hoje em diante, você pode só me chamar, que eu vou estar aqui para a gente bater papo. E aí, gente, uma pessoa em crise de ansiedade, ela precisa ser distraída. É importante encerrar o diálogo interno que está aqui dentro do cabeção. Como que a gente faz isso? A gente faz isso fazendo atividades em que você concentra na atividade. Um bom filme faz você parar de conversar com você mesmo e prestar atenção no filme. A meditação funciona por quê? Meditar, gente, não é parar de pensar. Meditar é concentrar a mente num foco. E concentrar a mente num foco, muitas vezes, é a sua respiração. Concentre-se na sua respiração. Aí, como você tem que concentrar na respiração, você para de pensar. Porque eu tenho que pensar no eu estou respirando. O pulmão está enchendo, o pulmão está esvaziando. E aí, de preferência, respiração de diafragma, né? Que é onde enche a barrigona. Estou respirando, concentrar na respiração. Nossa, mas eu não estou conseguindo concentrar na respiração. Ok, então vou tentar de novo. Não, mas eu estou pensando em outras coisas. Vou voltar a pensar na respiração. Nossa, mas não sei o quê. Pensa na respiração. Uma hora, isso passa. E a hora que isso passa, a pessoa volta ao seu estado relativo de equilíbrio. E aí, gente, quanto mais tratamento, quanto mais entrega ao tratamento, melhor as coisas vão ficando. O respeito contribui muito, Fatinha. E olha, hoje eu só falo disso com tamanha propriedade, porque eu vivi na pele. E ao viver na pele, a gente muda o nosso conceito. Eu não desejo que todos vocês vivam isso na pele. Você não precisa disso. Você pode aprender com as experiências alheias. E você pode aprender que se você começa a conversar demais com você, você pode buscar... Ô, gente, psicólogo não é para quem está doente. Divaldo Franco fala, nos seus vídeos do YouTube, que a gente deveria fazer um tratamento com psicólogo antes de adoecer. Porque depois que você adoece, a mente, tratar dela é mais difícil. E eu, a Tânia, a Nívia, que já passou por isso aí, nós podemos falar sentado na cadeira da experiência. Eu não desejo para ninguém crise de ansiedade. Eu desejo muita coisa ruim para os outros. Crise de ansiedade, não. E crise de ansiedade extrapola. É péssimo. É o que eu tenho mais perto de mim para dizer das experiências do umbral, talvez, são as crises de ansiedade. Porque tudo em volta está bem, mas dentro da gente está um inferno. E aí eu indico uma literatura que não é espírita, tá? É de uma monja chamada Cohen,
o Cohen, com um professor de história chamado Leandro Carnal. O nome do livro é O Inferno Somos Nós. E eu já falei desse livro aqui uma vez. Busca esse livro. Busca, pessoal, entender o que é estar aqui e agora. Viver o presente. Viver entendendo que preparar o futuro não é ter controle do futuro. Preparar para o futuro não é cercar todas as possibilidades. Preparar o futuro não quer dizer que nada vai dar errado. E nós espíritas fomos desenvolvendo uma aversão para o que é errado. O espírita desenvolveu um tal que não pode errar, que o espírita morre de medo de ir para o umbral. Ah, esse também é ótimo, quem me roubou de mim, do padre Fábio de Mello. Ele é maravilhoso. Então, pessoal, já tem sugestão de 2 livros aí, ó. Ótimos, excelentes. Existe vida além do espiritismo. Ela é boa também. Capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo chama Sede Perfeitos. E lá tem um capítulo chamado Homem no Mundo. E os espíritos dizem assim: sois chamados a viver no mundo, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Saiba que este sequestro emocional, ele pode ser resolvido, ele pode ser tratado, mas ninguém trata uma coisa que não aceita que tem. Ninguém trata uma coisa que não aceita que tem. Ninguém aceita uma coisa que não compreende. Ninguém compreende uma coisa que não entende. E ninguém entende uma coisa que não reconhece. Então, para aceitar, é importante reconhecer. Para aceitar, é importante, depois de reconhecer, entender. Para aceitar, é importante, depois de reconhecer, entender, compreender. Entendimento é da cabeça, da razão. Compreensão é do coração. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Bem disse de vós, Elias, que vendo não enxergam, ouvindo não ouvem, porque o vosso coração está endurecido. E com o coração endurecido vocês não compreendem. Palavras de Jesus. Jesus ensinou que a compreensão é do sentimento. Aí os Espíritos nos dizem que o entendimento é o consentimento da inteligência. A compreensão é o consentimento do sentimento. E compreendendo, nós aceitamos. Ao aceitar, nós não estamos curados, mas nós já aceitamos o tratamento. E os tratamentos são vários. E quanto antes começar, menos necessidade de medicação. Quanto antes começar, mais chance de sucesso breve. Quanto antes começar, mais leveza para a própria vida. Quanto antes começar, mais chance de sermos mais felizes. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, brilhai a vossa luz. Nós temos luz dentro da gente. A gente só precisa de encontrar. E muitas vezes, para encontrar a luz, é preciso apagar a ignorância. E aí, pessoal, eu agradeço do fundo do coração a atenção e o carinho de vocês. Agradeço pela oportunidade de mais esse encontro, de poder falar sobre essas coisas aqui para a gente poder conversar sobre essas coisas, para que elas possam aliviar a nossa vida. Deixa eu só encerrar essa gravação para a gente dar os nossos recadinhos.